Shalom para todos vocês. Eu sou o Rabino Dr. Itzhak Shapira. Quero abordar publicamente alguns dos comentários muito difíceis que tenho visto em nosso canal desde que comecei a lançar para vocês uma série de vídeos proféticos já há bastante tempo, mas especialmente os mais recentes, os últimos dois, quando falamos sobre o Adir, falamos sobre Purim e também sobre o próximo Pessar. Uma das coisas que mais me perturbou e que eu realmente preciso abordar publicamente é a natureza do tom antissemita que está vindo de alguns cristãos. Não é minha intenção de forma alguma rotular todos os cristãos indiscriminadamente. Como podemos observar claramente, milhares e milhares de comentários surgiram e os vídeos já alcançaram a marca de mais de 100 mil visualizações neste momento. Tudo isso em apenas alguns poucos dias de publicação. Mas há um número crescente de comentários vindos de cristãos que, por algum motivo inexplicável, acham que sabem muito mais do que o próprio povo judeu, simplesmente porque o povo judeu acabou por rejeitar a figura de Jesus. Bem, em primeiro lugar, vamos começar dizendo que o nome dele não é Jesus Cristo. Em hebraico, seu nome é Yeshua ben Yosef. Isso é importante. Os nomes são importantes. Não existe o som J na língua hebraica. Yeshua vem da palavra hebraica Yeshua, que significa salvação. Yeshua significa o Senhor salva. Ben Yosef se deve ao fato de seu pai se chamar José. Agora, o comentário que mais me incomoda, mais do que qualquer outro, é quando os cristãos perguntam: você conhece Jesus Cristo? Hoje tenho uma pergunta melhor para você. Você conhece Yeshua ben Yosef? Você conhece Yeshua HaMashiach? Porque uma coisa que os escritores do Novo Testamento estão nos dizendo nas próprias palavras de Yeshua é que muitos disseram: fizemos coisas em teu nome, realizamos milagres em teu nome. E ele dirá: afastem-se de mim, praticantes da iniquidade. E eu exorto a todos, a 3 erros que eu peço a todos os cristãos de hoje que ouçam e levem a sério. E antes de vocês saírem por aí abrindo a boca para fazer um comentário negativo, tenho uma sugestão para todos. Examinem as Escrituras, ou, como Paulo disse, testem tudo à luz das Escrituras. Deixe-me apresentar 3 verificações de fatos que quero que vocês considerem hoje, porque estamos no Aharit Hayamim, no fim dos tempos. E eu expliquei para vocês, isso não está indo direto para baixo, está indo assim, depois um pouco para baixo, depois um pouco para cima, e então mais para baixo. É assim, em vez de ser assim. E nós estamos nesses dias. Se algo vai acontecer até Pessar nesta guerra, o tempo dirá. Mas lembre-se de uma coisa, princípio número 1, toda profecia, no fim das contas, está em função do comportamento humano. Por exemplo, pense em Jonas. Jonas vai e faz uma profecia para Nínive. Ele diz a eles que a cidade será destruída, mas 30 dias depois a cidade não foi destruída. Por que ela não foi destruída? Não foi destruída porque as pessoas fizeram techuvá, se arrependeram. Então, tudo isso depende da techuvá. A mesma coisa aconteceu com os filhos de Israel. Ele disse a Abraão que eles estariam no exílio por 400 anos, mas ficaram só 200. Por quê? Porque clamaram a Deus. Todos precisam entender isso. Nada está escrito em pedra. A profecia pode mudar. Existe uma finalidade para a profecia. Mas você não pode abordar as profecias como Gog e Magog, Ezequiel 38, ou talvez, se você for cristão, o livro do Apocalipse, dessa maneira. Não é tudo desgraça e destruição, e tem que acontecer. Lembre-se, qual é o papel do profeta? O papel do profeta é alertar o povo para que eles possam se arrepender e retornar a Deus.
Então, em primeiro lugar, quero compartilhar com vocês que a profecia nunca é linear. Ela está em função do comportamento humano. Basicamente, a profecia é igual à função do comportamento humano. Sempre se lembrem disso. Nem tudo o que você lê na Bíblia precisa acontecer. E acreditamos, tal como está escrito, a propósito, para os cristãos, vou citar a sua Bíblia cristã, está escrito em 2 Pedro 3, que através da santidade e da piedade podemos apressar a vinda do Senhor. Estas palavras não são minhas, são palavras do Novo Testamento. Os cristãos não compreendem isso. Essa é a primeira questão. Em segundo lugar, repito, essas são coisas fundamentais que é necessário compreender. E a propósito, antes de passar ao segundo ponto, devo lhes dizer que não sejam arrogantes nem se vangloriem perante o povo judeu. Isso não está no Novo Testamento? Paulo advertiu os gentios para não se vangloriarem e não serem arrogantes em relação ao ramo natural, porque o ramo natural está sustentando vocês. E não o contrário. Amigos, não sou eu quem está dizendo isso. É o Novo Testamento que está dizendo essas coisas. O segundo ponto diz respeito à igreja e a Israel. Haverá um remanescente da igreja? Haverá um remanescente dos gentios? Acho que já respondi a essa pergunta. Miqueias 7,15. É claro que haverá um remanescente que se unirá a Israel. Vemos isso o tempo todo. Cristãos e gentios que têm um amor genuíno e desinteressado pelo povo judeu estão se unindo a eles. E eles estão se apegando ao tzitzit do judeu, exatamente como está escrito em Zacarias 8:23. E eu acho que essas pessoas devem ser valorizadas, amadas, abraçadas e trazidas para dentro da nossa família. Sou grato porque muitos de vocês no canal são assim. Sou muito grato por haver tantos de vocês que realmente amam o povo judeu. Entendam uma coisa, este é um comentário que vejo novamente. O arrebatamento está chegando. O arrebatamento está chegando. Deixem-me fazer uma pergunta. Se houver um arrebatamento e todos os crentes forem para o céu, o que vai acontecer com o povo judeu que recita Shema Israel todos os dias, que coloca tefilim, que ama a Deus, que dá a própria vida e pula em cima de uma granada que explode para salvar seus próprios irmãos e irmãs? Ou com o jovem piloto que deixa uma carta de despedida antes de atacar o Irã para sua própria filha de 4 anos, dizendo: provavelmente não vou voltar. Quero que você saiba que fiz isso por você e por Israel, com aqueles que entregam suas vidas. Jesus, como você o conhece, ou pelo seu verdadeiro nome, Yeshua, não disse que não existe amor maior do que aquele de quem dá a vida por seus próprios irmãos? Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Aqueles que praticam esse tipo de ação não manifestam e exibem o Messias de Israel para o mundo? Gostaria de sugerir a vocês que muito do Messias Yeshua já está presente dentro do povo judeu. Muito mais do que você está disposto a admitir, muito mais do que nos cristãos, de muitas e muitas maneiras. Porque em nossa cultura damos a vida por toda a comunidade. Isso é judaísmo. O que me leva ao ponto, Yeshua é judeu. Então, antes de desafiar um judeu e perguntar a ele, você conhece Jesus Cristo? Tenho uma pergunta para vocês, cristãos. Vocês conhecem Yeshua, o Yeshua judeu, ou vocês leem uma Bíblia corrompida e ouve ensinamentos corrompidos que arrancam as raízes do judaísmo e da Torá? Por favor, antes de perguntar a uma pessoa judia se ela conhece Jesus Cristo, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem Yeshua? E vocês dizem, claro, ele é o Filho de Deus. Bem, vocês já olharam para a relação entre o Filho de Deus, como os cristãos o chamam, e a entidade chamada Israel? Deixe-me ajudar vocês. Em Êxodo 4:22 está escrito: e você falará ao faraó dizendo, assim diz o próprio Deus, Israel é meu filho primogênito.
Veja bem, Israel é chamado de filho de Deus em inúmeros lugares. Êxodo 4:22, Oséias 11:1, assim como o Messias é chamado de filho de Deus. Israel é chamado de servo do Senhor em Isaías 41:8. O Messias é chamado de servo do Senhor em Isaías 52:13. Existe uma relação e um paralelo entre o Messias e Israel. Você não pode ter um sem o outro. O Messias faz parte de Israel e Israel faz parte do Messias. É por isso que em Obadias 1:18 diz que Jacó e José, que são uma imagem do Messias, estão se unindo para esta batalha final. Fico chocado ao ver hoje cristãos falando contra judeus de maneira tão vil e repugnante enquanto se apegam a Jesus. Me diga, a que Jesus você está se apegando? Ao Jesus palestino ou ao autêntico Yeshua? E eu tenho uma palavra para vocês. Um rei judeu e um juiz judeu estão prestes a vir e julgar o mundo inteiro, inclusive os cristãos. E se vocês não acreditam que os cristãos serão julgados porque são tão santos, bem, mais uma vez, leiam o Apocalipse. Leiam o Apocalipse. Leiam o seu próprio livro. E vocês irão descobrir que até mesmo os cristãos serão julgados, até mesmo aqueles que acreditam que estão muito acima de todos os outros. Por fim, deixe-me ressaltar este ponto para vocês. Deus não é polígamo, ele nunca foi polígamo. Ele diz que tem uma única noiva. A noiva é repetidamente mencionada na Bíblia, Israel. O que faz você achar que ele vai ter uma nova noiva chamada igreja? O que faz você pensar que ele vai levá-lo para o céu para se casar com você, deixando para trás essas pessoas a quem ele disse: eu fiz uma aliança eterna com vocês, ouçam isso, eu me comprometo com vocês para sempre, disse ele. Até o próprio Yeshua disse, até que o céu e a terra passem. Ele nos deu uma aliança eterna. Você acha que ele vai jogar fora essa aliança e tomar outra esposa? Isso tornaria Deus um traidor. Nosso Deus não é traidor, ele é um Deus fiel. Toda vez que você diz a palavra Amém, Adonai, Meler, Neeman, você está dizendo que o Senhor é um Deus fiel. Eu escolho acreditar em nosso Deus fiel, em nossa aliança fiel, em nosso relacionamento fiel. E escolho acreditar que as nações agora estão diante de uma escolha de aceitar a aliança de Deus com o povo judeu e se levantar e lutar ao lado dos judeus ou rejeitá-la. Ruth ou órfã, qual delas você vai ser? De qual remanescente você fará parte? Não se vanglorie, não seja arrogante. Junte-se ao povo judeu. Humilhe-se. Aprenda e ame-os, porque se você aprende com o judeu, no fim das contas você olha para o espelho de quem é Yeshua. Afinal, ele disse, a salvação vem dos judeus. Por favor, parem com o antissemitismo, com a retórica maldosa e preparem-se. Um rei judeu está chegando muito em breve.